Chegou a hora de deixar a nossa pintura bonitinha. Olá pessoas, bem-vindos ao último vídeo da nossa série de tutoriais sobre introdução à pintura digital. No último vídeo que saiu no final do ano passado, a gente falou a respeito da pintura propriamente dita. E, como eu tinha dito lá naquele vídeo, o resultado que a gente tinha alcançado até ali já podia ser considerado uma pintura digital pronta. Mas é possível ir muito além daquilo. O que vai te tornar um artista diferenciado é a forma como você lida com a finalização do seu desenho. E nesse vídeo eu tinha uma gama imensa de coisas que eu podia falar pra vocês, desde efeitos atmosféricos, jogos secundários de luz, brilhos. A sua criatividade é o limite para o que você pode fazer para tornar a sua pintura mais rica. Mas aqui nesse tutorial eu resolvi focar em duas coisas que são mais básicas acerca de finalização, que é textura e ajustes. Falando a respeito de texturas, um problema que acontece muito quando a gente vai trabalhar com pintura digital é a aparência das coisas de plástico. Brushes básicos, eles geralmente vão trazer esse efeito pela forma como eles funcionam e sendo aplicados de qualquer forma, eles vão trazer essa textura mais plastificada, sem muitos jogos de texturas que a gente tem no mundo real. O que eu faço geralmente é criar o meu sombreado normalmente com esses pincéis mais básicos e fazer mesmo com essa textura mais plastificada e depois vir com um processo de texturização em cima disso. Eu particularmente tenho 3 técnicas diferentes de aplicar texturização e eu uso cada uma dependendo do que eu achar que vai ser melhor para aquele trabalho específico. Para isso eu vou trazer para vocês 2 exemplos de texturização mostrando como eu faço texturização de pele e texturização de cabelo. Primeiramente, pele é um exemplo que eu quis trazer porque é algo que eu aplico todos os 3 métodos de texturização que eu falei pra vocês. A primeira técnica são os brushes de textura, que não são nada mais do que brushes que você baixa, que eles são feitos para você aplicar uma textura. Em todos os vídeos dessa série de tutoriais, lá na descrição vai ter um link para vocês baixarem o pack de brushes que eu uso e dentro dele você vai ter uma quantidade gigante de brushes de textura de tudo. Desde pele, plantas, pedras. Então, assim, baixa esse pack e dá uma fuçada que lá realmente tem muita coisa pra vocês usarem. Eu selecionei aqui alguns exemplos que tem dentro daquele pack, que são exemplos de brushes de textura de pele. Vocês podem procurar, vai estar lá dentro. E são os que eu acabo usando mais. E a partir do momento que você tem esses brushes, a partir daqui não tem muito segredo. É você pegar essas texturas e aplicar. Eu recomendo vocês criarem uma nova camada, não trabalhar em cima da camada da pintura de pele de vocês, porque se der merda vocês podem apagar e começar de novo. O tom certo de cor para aplicação dessas texturas, a forma certa, os lugares certos, é uma coisa que você vai ter que ir aplicando e descobrindo o que funciona melhor dentro do seu estilo. Então, pega esses brushes, vai lá, cria uma camadinha nova em cima da sua pintura de pele e vai fazendo, e vai vendo que vai ficando bom, pode mexer em opacidade de camadas e explorando as possibilidades desses brushes que você tem aí na sua mão, é só você baixar desse link na descrição. Uma coisa só que você precisa tomar cuidado é que se você aplicar muita textura, principalmente se você usar só um tom de cor para aplicar essa textura, é que você pode começar a sumir um pouco com o seu sombreado. Então, toma cuidado com isso, tenta não exagerar muito na aplicação dessas texturas e, ao mesmo tempo, vá trabalhando com tons diferentes. Se você está em áreas mais escuras do rosto, você pode usar um tom mais escuro, enquanto em áreas mais clareadas você vai ter que usar tons mais claros para manter o sombreamento do seu rosto e não perder a sensação de volume que você criou na nossa etapa anterior. E no fim do dia não tem um jeito certo e não tem os brushes certos e eu tenho várias opções, eu não uso todas elas, eu pego, aplico, vejo se funciona, se ficou massa pro meu estilo, se é um resultado que eu quero e eu pego aquilo e levo pra frente dentro do meu trabalho. Então,
Sentem e experimentem, não tem segredo, não tem o jeito certo, vocês vão ter que experimentar e encontrar o jeito de vocês. A segunda técnica de texturização que eu também uso bastante são as das folhas de textura. Você vai abrir lá seu navegador, você vai abrir o seu Google e você vai digitar lá. Geralmente em inglês você vai ter mais resultados, então é o que eu geralmente faço e meu exemplo vai ser em inglês. Estou procurando textura de pele, então eu vou lá e eu vou pesquisar Skin Pattern. Ou eu vou pesquisar Skin Texture. Basicamente você vai pesquisar o material que você está procurando, a textura, mais a palavra Pattern ou a palavra Texture. E você vai obter uns resultados mais ou menos assim, que são o que a gente chama de folhas de textura. Nem todas as folhas de textura que você vai encontrar no Google vão ser de uso gratuito. E geralmente as que não são vão ter uma marca d'água do site que está disponibilizando essas texturas para compra. Você tem que olhar com cuidado para você também não aplicar uma marca d'água no seu desenho. Então procure por coisas assim. E se tiver, primeiro que não tem como usar, porque você vai aplicar uma marca d'água no seu desenho. E segundo que essa folha de textura, ela não mantém os direitos autorais gratuitos para uso livre. Se a folha de textura não tiver marca d'água, provavelmente ela é de uso livre. Então você pode pegar e vamos aplicar isso no nosso desenho. O modo de aplicação é simples, você vai colocar essa folha de textura em cima da parte que você quer texturizar e você vai brincando com as misturas de camadas para ver o que se encaixa bem, vai mexendo com opacidade, essas coisas e tal, para ver como fica bom, como fica uma textura que não vai estar gritante, não vai sumir com o seu sombreado e vai funcionar para o que você está tentando fazer. Geralmente, simplesmente pegar e aplicar em cima não vai dar certo. É muito comum você vai ter que precisar mexer em ajustes nessa folha de textura. Eu geralmente gosto de trazer as minhas folhas de textura para a escala de cinza, porque aí você não influi nas cores do seu desenho. E uma coisa que acontece se você colocar sua folha de textura completa em cima do pedaço que você quer texturizar e só isso, você pode planificar muito o seu desenho, porque vai dar pra perceber que a sua textura ela é tipo uma coisa plana colada em cima daquela volumetria que você já tinha criado. Então vai dar uma planificada no seu desenho. Para evitar isso, você vai mexendo com essas folhas de textura por partes, você vai apagando, você vai rotacionando e ao invés de pegar e colocar tudo em cima de uma vez só. Aqui nesse exemplo eu fui por partes, eu primeiro trabalhei a área da testa, eu mexi um pouco na textura, eu dei uma girada nela, depois eu peguei outra folha de textura para trabalhar as áreas das bochechas, eu peguei a mesma, mas eu dei uma rotacionada para ficar diferente, para não ficar plano e não ficar achatado. Eu já vi algumas pessoas pegando essas folhas de textura e transformando elas em brushes, para aplicar da mesma forma como você aplica os brushes de textura. Eu pessoalmente nunca consegui fazer isso dar certo, então não vou fazer uma explicação acerca disso. Eu pessoalmente prefiro esse trabalho de ir aplicando as folhas e ir apagando e ajustando elas até ficar massa. A terceira técnica de texturização é a mais complicada, que é basicamente desenhar manualmente a sua textura, que é o que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com texturas no tradicional. Eu geralmente não faço isso porque eu acho que eu consigo um resultado muito melhor e muito mais fácil de ser alcançado com as outras técnicas. Então eu acho desnecessário ficar 5 horas da minha vida texturizando uma pele que eu posso resolver em 15 minutos com uma folha de textura. Mas algumas coisinhas eu gosto de fazer assim desenhando manualmente. No caso de pele, o que eu texturizo manualmente são pintas e rugas. Que no caso eu não vou fazer rugas aqui porque o meu personagem é um jovem garoto de 16 anos, então ele não tem muitas rugas mesmo. Mas no caso das pintas, além de eu ter brushes próprios para pintas, eu também gosto de desenhar pinta por pinta para deixar algumas mais bem marcadas. No caso desse desenho, é uma coisa que eu já tinha feito na etapa da line art. Eu tinha desenhado as sardinhas mais fortes dele lá na etapa do line art. Então aqui, se você ver esse processo, eu só apliquei uma cor mais suave para não ficar tão forte assim essas pintas mais marcadas. Texturização de cabelo, que eu resolvi trazer por aqui porque é uma coisa que as pessoas perguntam muito como eu faço.
E, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não faço textura de cabelo realista em nenhuma situação da minha vida, então, por favor, não peçam pra eu explicar pra vocês textura de cabelo realista, porque eu não faço. Eu sempre trabalho cabelo num estilo mais próprio e no caso digital eu sempre uso a mesma técnica, que é desenhar manualmente mesmo a textura de cabelo. Por quê? Todos os brushes de textura de cabelo que eu já encontrei na minha vida não funcionaram pra mim e nunca consegui um resultado bom com nenhum deles. Se vocês um dia encontrarem um que fica massa pro trabalho de vocês, show! Mas eu nunca achei nenhum, então eu não posso nem deixar link de brush nenhum. Tem alguns no pack, mas eu não recomendo, nunca funcionaram pra mim. Talvez funcionem pra vocês, mas nunca consegui. Eu não uso folha de textura em cabelo, porque também eu nunca vi isso funcionar na minha vida. E eu não tô falando simplesmente do meu trabalho, eu realmente nunca vi isso funcionar na minha vida. Então eu não vou recomendar isso pra vocês. O que eu faço é desenhar a minha textura à mão, usando o mesmo brush que eu uso pra pintura, só que alterando uma configuração dele pra ele fazer traços mais finos e mais grossos, que é uma coisa que eu já expliquei pra vocês lá no vídeo sobre line art. Quando eu ainda tô na etapa de pintura, eu não trabalho a textura propriamente dita do cabelo, mas eu já tento trazer o movimento que o meu cabelo vai fazer. Então se você reparar na minha etapa de pintura, você vai ver que o meu cabelo eu já sugiro pra onde ele vai, e agora eu vou simplesmente aplicar mechas e fios mais soltos e mais marcados para sugerir essa textura do cabelo. Como eu disse, eu uso o mesmo brush que eu usei para pintura, eu vou e altero o lance da pressão e, na verdade, eu acho que isso já está salvo no pack de brushes, vai estar logo embaixo do Genesis Everything Brushes, que vai estar nomeado com alguma coisa como Genice Cantos, alguma coisa assim, que eu já deixei salvo pra facilitar e não ficar mexendo nas configurações todas as vezes. E a aplicação não tem segredo nenhum, eu vou simplesmente vindo e fazendo linhas que seguem o movimento já pré-estabelecido do meu cabelo. Mas é claro que você vai ter que prestar atenção em algumas coisas, você precisa encontrar o equilíbrio certo para aquilo ficar interessante. Por exemplo, se você fizer essas linhas muito iguais, muito seguidas, muito padrão, você vai ter uma coisa muito rígida que não vai funcionar como uma textura de cabelo, porque cabelo não é algo rígido, é algo bem fluido. Ao mesmo tempo, se você fizer essas coisas muito aleatoriamente, muito jogadas, vai virar uma bagunça e também não vai dar pra entender o movimento do seu cabelo. Então você precisa encontrar o equilíbrio certo do movimento dessas linhas para ficar bom. Isso obviamente você só encontra treinando, experimentando e achando esse balanço para você. Se você trabalhar com linhas mais finas, você vai ter um resultado mais realista do que se você trabalhar com linhas mais grossas, que você vai ter um resultado mais estilizado. Novamente, o equilíbrio certo vai depender do seu estilo de desenho e você precisa encontrar experimentando qual forma fica melhor para você. Eu particularmente, eu misturo tanto fios grossos, tanto fios mais finos, porque eu tenho um estilo que não é tão estilizado, mas com certeza também não é realista. E assim como quando você vai aplicar a textura na pele, você precisa ter cuidado para você não perder o seu sombreado, que às vezes você coloca tantas linhas ali em cima que some toda aquela luz e sombra que você tinha feito embaixo. Aqui no caso dessa técnica você tem duas soluções. A primeira é você aplicar fios mais escuros em áreas mais escuras e fios mais claros em áreas mais claras, porque assim você vai transferir aquela luz e sombra que você já tinha feito para a textura também. Outra forma é você fazer simplesmente com um tom só e você usar duas ferramentinhas que são o Burn e o Dodge. Basicamente, o Burn vai escurecer as suas linhas e o Dodge vai clarear. Então você vai escurecer em áreas mais escuras e clarear em áreas mais claras essa textura que você está desenhando. Eu particularmente prefiro o primeiro porque eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo. Mas se você preferir essa coisa da automatização, fique à vontade, funciona tão bem quanto. E quanto a texturas é isso. O que eu quero falar ainda nesse vídeo é acerca de ajustes, que é uma coisa que pode te ajudar a corrigir problemas na sua pintura. Hoje em dia, como eu tô há muitos anos trabalhando pintura digital, eu uso pouco os ajustes, tanto que eu fiz alguns exemplos para vocês verem os resultados de alguns ajustes, mas como eu já tenho prática, eu já consigo trabalhar de uma forma que meu desenho final vai ficar equilibrado, não que eu nunca use, às vezes eu preciso, mas eu consigo já trabalhar melhor o resultado final do meu desenho.
Quem tá começando geralmente tem problemas com contraste nas suas paletas, tem problema com brilhos nas suas paletas, saturações, etc, etc, etc. Então, pra você não ter que voltar e fazer tudo de novo com uma paleta nova, você pode simplesmente corrigir contraste, brilho, saturação usando os ajustes. Existem algumas pessoas idiotas na vida que têm essa ideia de que usar ajustes é tipo roubar na hora de fazer o desenho, mas gente, isso não faz o menor sentido na vida. Pode usar à vontade e se alguém te falar um negócio desse, só rola os olhos e vai embora. Eu já falei pra vocês a respeito das camadas de ajuste e eu vou reforçar aqui. Quando vocês forem aplicar ajuste nos seus desenhos, trabalhem com camadas de ajustes e não com os ajustes lá no menu de imagens. Porque se não ficar bom, é absolutamente reversível, é só você apagar a camada de ajuste. Que, como eu já falei pra vocês, vai estar lá embaixo de camadas, bem aqui, você vai ter todas essas opções. Os ajustes que eu acabo mais usando, eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, brilho e contraste, níveis, matriz e saturação e balanço de cores. Mais uma vez, infelizmente, não existe um jeito certo de usar nada disso, você pode usar alguns ajustes além desses, eu só trouxe pra dizer pra vocês quais eu mais uso, e no fim do dia vocês vão ter que abrir, aplicar, experimentar e ver o que dá e o que fica bom dentro do seu desenho, do seu estilo e do que você tá tentando passar. E pra fechar, como eu disse pra vocês têm mais várias e várias e várias opções pra vocês explorarem e trazerem mais riqueza pro desenho de vocês. Eu não tenho tempo de explorar todas as possibilidades, até porque a sua criatividade é o limite, você pode buscar muitas coisas para enriquecer o seu desenho, e então eu quis ficar mais nessas coisas mais básicas mesmo, que eu acho que todo mundo na real tinha que aplicar nos desenhos. Então, por hoje é isso. Esse aqui é o fim dessa série, mas como eu disse pra vocês, essa série é uma introdução apenas à arte digital. Tem muita coisa ainda a ser explorada, vocês podem ir lá no meu Instagram, vocês podem me sugerir vídeos a respeito disso. É claro que haverão mais vídeos abordando arte digital, então vocês podem esperar que vocês vão me ver aprofundando esses assuntos. E por enquanto a gente fica aqui, a semana que vem eu vou mostrar um pouco de desenhos mais antigos meus. Um beijo e eu vejo vocês na terça-feira que vem.